Olá a todos, boas, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre o castelhanismo subliminar, o caso da notícia: o homem ameaça explotar uma bomba. Sejam bem-vindos primeiramente à nossa identidade, a um caso da nossa identidade linguística e ortografia. Vamos mergulhar um pouco nesse debate crucial da Galiza, no caso da nossa escrita compartilhada, ou seja, o reintegracionismo e a maneira de como que este galego inventado nos anos 70, mesmo nos seus espaços mais nacionalistas, se dobra ao castelhanismo. A gente vai usar um exemplo real, uma manchete que saiu no jornal galeguista Nós Diário, que diz: o homem ameaça a explotar uma bomba na Faculdade de Informática na UDC. Quando a gente olha ameaça com Z, nós já vamos ler ameaça. Ameaça. Tem Z, zeta, ameaça. Já começa aí o problema. Então, depois não reclama quando vai ao Porto ou em qualquer lugar em Portugal e a pessoa te responde em castelhano. Vamos pro primeiro caso, explotar. Explotar, porque as pessoas vão olhar e vão ler a espanhola com certeza, porque isso é castelhano, isso é espanhol. Então, isso é um castelhanismo lexical. Mas no Extravi já aparece. É castelhanismo. O primeiro e mais gritante ponto nesse é o verbo explotar, ou explotar, no sentido de fazer rebentar a bomba. É um problema. No castelhano, explotar significa tanto explodir, como também significa explorar, né? Tirar proveito. No português e no galego português histórico, o verbo correto para essa deflagração de uma bomba é explodir. E também é, na forma galega popular, estourar. Também a gente fala aqui estourar. Aqui a gente tem uma ruptura. Ao usar explotar, esse jornal galeguista, com muitas aspas, eu disse aspas, o jornal adota um duplo sentido castelhano, ignorando uma forma consagrada da nossa história linguística. Isso não é apenas um erro de vocabulário, tá? É uma prova de que a referência lexical formal, mesmo para um órgão de imprensa galeguista, ainda é o sistema linguístico dominante, o castelhano. E é bem provável que muitos desses redatores nem sabem falar galego, mal sabem escrever. A conclusão nessa primeira parte é que é irônico que um jornal que se propõe a ser uma vanguarda do galego cai num erro de reforçar essa submissão lexical do sistema vizinho, de tanto que eles pregam contra ao Estado espanhol, eles repetem todos os dias uma escrita castelhana. Aqui a gente passa então depois para o caso desse isolacionismo gráfico, que é uma falsa independência. A análise vai além de explotar, tá? A manchete está cheia de palavras cuja grafia foi isolada do tronco comum galego-português, forçando um alinhamento visual com este castelhano que tanto vocês odeiam. A perda do C cedilha, do cedilha, para o zeta, o Z castelhano. A palavra ameaça, que deveria ser ameaça, com cedilha. Obviamente que os galegos vão ler ameaça, mas esse zeta, em toda a lusofonia, vai ser entendido como ameaça. Então, o cedilha, o C cedilha, é a letra da luso-galaicofonia, o zeta do castelhanismo. A RAG, a Real Academia Galega e o Instituto da Língua Galega abraçaram de bom grado o castelhano. Essa é a regra. O galego oficial abandonou o cedilha, que é um caractere da marca ortográfica portuguesa e que é herdeiro do nosso galego português. Em seu lugar, eles usam o zeta ou o C. Essa mudança ortográfica cria uma barreira visual com o português, mas curiosamente alinha esse galego com o uso do zeta no castelhano. Esse isolacionismo, ao tentar criar uma grafia própria, acabou por reforçar o castelhanismo gráfico. Depois a gente passa para o caso do e do uma. Uma. A palavra uma, ao ler, qualquer pessoa da lusofonia, ela vai ler
unha, porque aqui tem um dígrafo do NH. Deveria ser uma ou uma, aquele uma bem medieval, que representa essa nasalização, né, do que a gente coloca aqui um acento em cima, ou um diacrítico, né? Agora, a regra da grafia unha vai se aproximar de una no castelhano, porque eles usam o dígrafo NH como um valor do nha, do N com tio castelhano. E é uma forma de quebrar a tradição ortográfica do português, quando usa o M no final, ou um tio com indicação dessa nasalização. E aí a gente passa para uma manutenção do CT em faculdade. A palavra faculdade deveria ser faculdade. Então, o galego-português e o português moderno simplificaram historicamente o grupo consonantal interno CT. O castelhano manteve o faculdade. Né? É até difícil para falar essa merda. Então, para manter o faculdade e não faculdade, o galego oficial ignora a própria evolução fonética e etimológica da língua, preferindo um modelo gráfico mais erudito e, de novo, castelhano. E aí é que está o problema. Estão legitimando o erro, o próprio nós diário. Uma ortografia, o uso de ortografias que vão permitir, como palavras como explotar, unha e faculdade, acabam por legitimar e fixar esses castelhanismos, não só na escrita, mas também na fala. E aí temos a insegurança linguística. O falante galego é levado a pensar que a forma genuinamente galega portuguesa, explodir e faculdade, é uma forma rústica ou incorreta ou até mesmo lusa portuguesa, enquanto que a forma castelhanizada, explotar e faculdade, seria uma forma culta ou oficial. É a famosa inversão de valores. E aí chegamos a essa conclusão, nessa luta pela ortografia, também passa a ser uma luta pela soberania. A ortografia compartilhada, chamada também de reintegracionista, ela propõe o retorno de uma história comum, adotando uma grafia coerente com aquele galego arcaico, aquele português arcaico, que é o famoso galego português, que nos une a toda essa galaico-lusofonia. Agora, a manchete de hoje que nós observamos é um espelho. Ela mostra que enquanto o galego se isolar da sua história e do português, ele continuará sendo vulnerável com os seus próprios veículos de comunicação reproduzindo a independência e a submissão do castelhano. A luta pela ortografia é, portanto, a luta pela soberania linguística da Galiza, mas nunca dessa forma isolada. Boa noite.